Fala galera! Bom, nessa aula a gente vai continuar pondo a mão na massa e vamos falar um pouco mais sobre variáveis, ok? É muito importante que a gente entenda e não tenha dúvidas sobre a questão de variáveis, porque é muito importante no nosso desenvolvimento que a gente entenda bem esses conceitos, ok? Bom, na aula passada, então, a gente começou a ver um pouco sobre variáveis. Definimos uma variável chamada produto, tá? Usando a palavra reservada var para declarar essa variável, e aí atribuímos a ela um texto, né, chamado Coca-Cola, onde a gente está armazenando esse valor, a gente está atribuindo esse valor para dentro de uma variável. Para complementar, então, a aula anterior, a gente vai falar um pouco mais sobre variáveis, e um ponto importante é, a variável tem um tipo definido. Como assim tipo definido? Essa variável produto que a gente definiu com o texto Coca-Cola, então a gente está armazenando esse valor dentro do produto, a gente diz o seguinte, que essa variável é do tipo texto, mas quando a gente fala na linguagem de programação, é um tipo string. Por exemplo, essa outra variável que a gente criou, quantidade, recebendo, está guardando, armazenando o valor número 1, para essa variável a gente diz que ela é do tipo numérica, tá? Ou é do tipo inteiro, ok? Por que é importante a gente saber as tipagens de variáveis? Nós não conseguimos fazer cálculos, por exemplo, somar dois valores, né, de uma variável, multiplicar essa variável a quantidade por um valor. A gente não consegue fazer cálculos matemáticos com variáveis do tipo string, né? E da mesma forma, a gente não pode trabalhar com variáveis numéricas no formato de texto, tá? Então isso é muito importante para a gente saber. E como que a linguagem JavaScript define o tipo da variável? Através do tipo de dado que nós estamos armazenando. Ao declararmos a variável produto usando a palavra reservada var e o nome da variável produto, a gente está atribuindo, a gente está criando, declarando uma variável e já atribuindo um valor para ela, Coca-Cola, que é um texto. Então, automaticamente, o tipo dessa variável produto, ela passa a ser do tipo string. Quando eu estou criando uma variável, quantidade, né? Então, vou declarar essa variável var, quantidade, e estou atribuindo a ela o valor número 1, automaticamente a tipagem dela passa a ser numérica, ok? Então, esses são os tipos básicos que a gente pode trabalhar. Mas a gente tem tipos booleans, que guardam valores verdadeiro ou falso. Por exemplo, var validação. Então, eu estou declarando uma variável chamada validação e eu vou atribuir um valor para ela false, ok? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, essa variável validação que eu criei, ela está recebendo um valor booleano, né, que é 0 ou 1, que é verdadeiro ou falso. Então, esse é um outro tipo de variável que a gente usa muito quando a gente está trabalhando. E quem define o tipo dessa variável automaticamente é o JavaScript, quando ele atribui o valor false ou o valor true para essa variável. Os exemplos práticos de utilizações dessas variáveis a gente vai vendo no decorrer do nosso desenvolvimento. Então, na hora que chegar o momento certo, eu chamo a atenção de vocês de novo para esse tipo de variável que a gente está trabalhando. Okay? Então, esses são os tipos básicos que a gente tem, né? A gente também tem um tipo muito utilizado, que a gente vai ver mais à frente, que é o tipo lista, onde eu defino var, o nome da variável, por exemplo, lista, igual, e abre e fecha colchetes. Então, eu estou dizendo aqui que eu estou declarando uma variável, e ela vai ser uma lista de dados, mas vamos deixar para ver isso na hora correta, né? O importante é saber que a gente tem alguns tipos diferentes de variáveis e que vai impactar, esses tipos vão impactar durante o desenvolvimento das nossas aplicações, tá certo? Bom, outro ponto importante que eu quero comentar com vocês é que existe mais de uma forma que nós podemos declarar essas variáveis utilizando o JavaScript. Por exemplo, aqui nós estamos declarando a variável produto usando a palavra reservada var, ok? Mas também nós podemos declarar uma variável usando uma outra palavrinha reservada que é chamada de let. Tá? Então aqui eu estou declarando uma variável produto, então eu estou usando let no lugar de var,
E aí, daqui para frente, né, a atribuição, a inicialização da variável segue o mesmo formato, segue a mesma lógica da utilização da palavra reservada var. Ok? Então aqui, let e var, eu estou criando variáveis, eu estou declarando variáveis. Existe um outro tipo de variável que é muito utilizado também em JavaScript, mas ela é um tipo especial, que ela é chamada de constante. Então, se eu quero dizer o seguinte, olha, que essa variável, quantidade que eu estou criando aqui não é uma variável comum e é uma variável especial, eu vou usar a palavra const, de constante, tá? Então, constante, eu estou criando uma variável que é uma constante e estou atribuindo a ela o valor 1. Então, ou seja, é uma variável numérica, mas só que ele é uma constante. Constante, pessoal, eu vou falar um pouco mais nas próximas aulas e no momento exato que a gente utilizar, mas constantes são variáveis que não podem ter o seu valor alterado, por isso que ela é chamada de constante. Como assim? Eu vou apagar esses códigos aqui e vou deixar uma variável só, ok? Então, se eu criar uma variável, vou declarar essa variável aqui como var produto Coca-Cola. Vou mandar exibir no console, console.log produto. Então, estou atribuindo aqui para a função log para ele exibir o conteúdo que está armazenado na variável produto, que é a Coca-Cola, no console do navegador. Ok? Vamos testar para a gente ver? Vou abrir aqui o navegador, depois de salvar, vou atualizar, vou vir aqui no menu do Chrome, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor, e vou abrir aqui o console. Tá lá, Coca-Cola. Nada de novo por enquanto. Se eu declarar essa variável, ao invés de usar var, usar let, então eu vou colocar aqui let produto, vou salvar, vou atualizar, nada mudou. A variável ainda é variável, tá? O que quer dizer isso, pessoal? O que é uma variável? É que seu valor é variante, ele muda. Quer dizer que no decorrer do seu programa, no decorrer do seu algoritmo, dos scripts que você programa com JavaScript, você pode trocar o valor que essa variável guarda. Por exemplo, depois que eu exibir a primeira vez a variável produto, aqui embaixo, eu vou atribuir para ela um novo produto. Então, eu vou colocar aqui que é Guaraná. Ok? Então, na linha 2, eu estou declarando a variável produto, utilizando o let, e atribuindo o texto Coca-Cola, ou seja, guardando o texto Coca-Cola dentro dessa variável. Na linha 4, eu estou exibindo o conteúdo que está armazenado dentro dessa variável. Na linha 6, eu estou trocando o conteúdo que a variável está guardando, ou seja, estou atribuindo um novo valor para ela. E agora, aqui na linha 8, eu vou mandar exibir, né, no console o novo dado que está armazenado dentro dessa variável, produto, ok? Vou salvar, Ctrl S, vou atualizar aqui a página. Então veja que a primeira vez que exibiu a variável produto, o texto que ela guardava era Coca-Cola. A segunda vez a gente alterou e guardou o texto Guaraná e mandamos exibir de novo. Então veja que a gente trocou o valor que estava armazenado, né, o dado que estava armazenado na variável produto. Por isso ela é chamada de variável, ok? É o valor que troca durante o decorrer da programação, da implementação dos nossos algoritmos, do nosso script, da nossa aplicação, ok? Tanto faz, tá? Eu posso usar o let, como eu posso usar o var, que o resultado é o mesmo. Atualizei, salvei, veja que o resultado é o mesmo, ok? Então, var e let são utilizados para criar variáveis, declarar variáveis. Agora, se eu falar o seguinte, essa variável produto ela é um tipo diferente de variável, ela é uma constante. Então, eu vou trocar a palavra reservada var e vou colocar const. Então, estou declarando const produto e atribuindo Coca-Cola, né, para ser armazenado, esse dado ser armazenado dentro dessa variável. Tá? Então, ou seja, aqui eu estou falando o seguinte, estou declarando uma constante, tá? Beleza, feito isso, agora eu vou salvar, né, Ctrl S, eu salvo,
e vou testar no navegador. Perceba que a hora que eu atualizei a página, que executou meu script, ele mostrou o texto Coca-Cola, que foi armazenado, né, a hora que eu inicializei a constante produto, tá? Ele exibiu corretamente aqui. Agora, a hora que eu fui trocar o texto, né, o dado que estava armazenado na variável produto por Guaraná, né, foi atribuir um novo dado, veja que dá um erro, né? O console exibe um erro que o JavaScript detectou. Ele fala o seguinte, né? Assignment to constant variable. O que esse erro quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, olha, você criou aqui na linha 2 uma constante. O que é uma constante? É que tem um valor que não muda, tá? Então, ou seja, quando você cria uma constante e inicializa o valor dela, esse é o valor que ela vai carregar dali para frente, tá? Então, durante toda a sua programação, da sua aplicação, essa variável, que agora é uma constante, ela não pode ter o seu valor substituído. Então, esse erro aconteceu quando a gente tentou trocar, ao invés de armazenar o dado Coca-Cola, nós tentamos armazenar o dado Guaraná dentro desse variável produto. Mas como você declarou que ela é uma constante, ou seja, o seu valor não pode nunca mais ser trocado, então ele acusou um erro, dizendo que é impossível, né, traduzindo assim a tradução livre, né, não é possível trocar o valor de uma variável que você declarou como constante, ok? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Nesse vídeo a gente falou um pouco mais sobre variáveis e no próximo vídeo a gente encerra esse assunto, abordando os tópicos e conceitos que são importantes ainda para a gente aprender dentro de variáveis, ok? E aí sim a gente consegue começar a evoluir a nossa aplicação a partir do encerramento desses conceitos de variáveis. Então, espero vocês lá. Até mais!